Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para vender seus produtos, seus serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, blocos de header, de texto com vídeo, texto com imagem, enfim, são vários modelos de blocos pré-prontos que você vai empilhar um em cima do outro e depois você pode customizar, alterando os textos, alterando as imagens, os vídeos, os links, os backgrounds, as cores, enfim, você pode deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente aos assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página do Ronaldo. O Ronaldo, ele trabalha no nicho de relacionamento entre pais e filhos e ele tem esse material aqui com estratégias, 12 estratégias de psicologia para fortalecer a confiança dos pais com seu filho. Então vamos dar uma olhada aqui na página do Ronaldo. Ele tem aqui um contador regressivo, né? Tem aqui essa imagem de capa junto com o headline, subheadline, um botão de ação. Aqui o que a pessoa vai descobrir ou vai aprender com esse material. São dois blocos complementando um ao outro, né? Agora aqui é o conteúdo, então o que tem em cada etapa desse material. Depoimentos, então ele já tem alguns leitores, já teve algumas vendas. Ele tem dois bônus. Aqui um bloco de quanto que custaria o e-book e esses bônus, né? Se fossem comprados separadamente. Aqui ele tem um checkout americano, então com uma oferta especial. Um FAQ, aqui quem é ele, e aqui tem um rodapé. Legal, Ronaldo, vamos dar uma olhada então desde o início na sua página. Na sua primeira dobra aqui, o que eu achei? Eu achei um certo desequilíbrio entre a imagem e o seu texto. Me parece que a formatação da sua página ela já está pensada para o celular. Então, a visualização que eu tenho aqui na minha tela do computador, ela vai ser diferente daquela que é o seu propósito, provavelmente. Toda a formatação que eu vi ao longo da sua página, me parece que ela está muito mais pensada para o celular do que para o desktop. Então, pode ser que algumas das observações que eu faço aqui para você não façam sentido quando você vai transpor para uma tela vertical. Então eu peço só que você tome esse cuidado, porque eu vou fazer as observações com base naquilo que eu estou vendo aqui na minha tela, que é uma tela de desktop, uma tela horizontal. Caso essa observação que eu faça não faça sentido, você simplesmente ignora, não faz nenhuma mudança, mas caso faça algum sentido, daí você pode fazer esses ajustes, ok? Combinado? Então, o primeiro ponto aqui é justamente esse desequilíbrio, que pode ser por isso, porque a página está mais formatada para uma tela vertical do que para uma tela horizontal. Na tela horizontal, está um pouco desequilibrado, fica um pouco perdido aqui, e essa imagem ela está bem grande. Particularmente, eu não gosto muito de utilizar imagens do criativo na primeira dobra, mas isso é uma particularidade. Se está funcionando, se está gerando resultados, mantenha assim. Eu, particularmente, mudaria isso aqui para uma imagem que fosse, por exemplo, a capa do seu e-book, a capa do seu material, aplicada numa tela de tablet, ou como uma capa de livro, numa tela de celular, enfim, alguma coisa nesse sentido. Particularmente, eu faria esse ajuste. Mas, se estiver funcionando bem aqui, você vai ter que medir para ter certeza.
A minha recomendação seria você fazer um teste AB, fazer um teste onde você tem essa imagem e deixa essa formatação como está, e no outro onde você vai aplicar, por exemplo, como se ele tivesse, como se fosse realmente a capa de um livro, como se estivesse na tela de um celular, a tela de um computador. São testes para fazer. Esse botão tá levando tá levando aqui para baixo para os bônus, ok. Depois você tem dois blocos que me parecem que eles são complementares, mas que eles estão esticando um pouco a sua página além do que precisaria. Me parece que são informações que de alguma forma elas vão ficando um pouco repetidas. Eu analisaria tópico por tópico para ver se todos os tópicos aqui realmente eles são únicos ou se tem algum tópico cuja informação está sendo repetida nos dois blocos. Se tiver, eu eliminaria e transformaria isso num bloco só. Daqui a pouco você percebe que só um desses tópicos não está mencionado nesse outro bloco aqui. E daí você só acrescenta esse tópico extra e pronto. Não precisa dois blocos para isso. Porque depois, em seguida, você já tem esse bloco aqui que é sobre o conteúdo do e-book. Me parece que está ficando um pouco longa a página em termos de copy. A gente tem aqui só copy, e aqui vão ser 5 caixinhas só de copy. Daí depois a gente tem imagem aqui que são, na verdade, os dois depoimentos, que não são imagens referentes ao produto em si, são imagens de depoimentos de pessoas que leram. Eu cuidaria isso só para não ficar muito maçante para o seu cliente. Ele precisa de estímulos visuais diversificados, para que não fique tão longa e densa e cansativa de ler a página a ponto de ele simplesmente desistir e ir embora. A gente tem que lembrar que quando o nosso cliente entra na nossa página, normalmente, se a gente está fazendo, por exemplo, é uma campanha de Instagram, de Facebook, normalmente essa pessoa estava num momento de completo relaxamento. Ela estava, na verdade, num momento ali de flow. Ela estava num momento em que ela estava navegando por vídeos, por imagens, vendo postagens, ela tá com a cabeça dela relaxando, e daí de repente a gente interrompeu ela ali com algo que chamou a atenção e fez ela clicar. Se a gente leva ela para nossa página e aquilo é muito denso e é muito texto, muita informação a ponto de ela chegar em um certo nível de estresse cognitivo, essa pessoa ela pode simplesmente ir embora, porque ela estava num momento ali de relaxamento e agora ela está num momento de estresse. Ela vai querer voltar para o relaxamento. Então, a gente pode utilizar mais recursos visuais, mais imagens, algum outro elemento visual na nossa página que ajude a manter um certo nível de relaxamento nessa pessoa, para que ela veja de forma bem tranquila e se mantenha bem tranquila ali na página até chegar na nossa oferta. Então, só um cuidado para a copy não ficar tão pesada e maçante a ponto de afastar o nosso leitor, o nosso possível cliente. Aqui tem depoimentos, né? Legal, que tem depoimentos de 2 pessoas. Aqui tem 2 super bônus, então bônus 1, orientações rápidas e práticas para lidar com situações reais no dia a dia do seu filho. Antes que seja tarde demais, salve seu filho. Aplicativo QIA de perguntas e respostas. Ah, entendi, é um aplicativo. Aqui, só pelo texto maior, não dava para entender muito o que que é. Eu tive que ler aqui na sua imagem. Então, cada um desses bônus, se você puder fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada que não esteja na imagem em si, vai facilitar a leitura, vai facilitar para entender do que se trata. Esse bônus aqui eu demorei um pouquinho para entender do que se tratava. E aqui me parece ser um e-book, mas eu não tenho certeza. Então, porque também está faltando essa explicação. Então, nos 2 casos aqui, precisaria de uma explicação um pouquinho mais detalhada do que é cada um. E daí, se você vai fazer essa explicação, eu já tiraria dessa arte. Eu faria, então, usaria só o mockup aqui, ó. Tem só essa telinha de mockup, eu usaria isso. E daí usaria como um bloco, por exemplo, de texto com imagem, onde você vai escrever de fato. Bônus 1. Tem orientações rápidas e práticas para lidar com situações reais do dia a dia com seu filho. E daí a explicação ali. Aplicativo QIA de perguntas e respostas que ajudam a X, Y, Z. E daí essa imagenzinha, só a imagenzinha aqui do celular, junto. E embaixo do texto, daí, dia 87 por 0. Pode botar entre parênteses, bônus exclusivo para compradores, ou, como já está ali como bônus, talvez nem precise dessa parte aqui. A não ser que você já tenha tido algum problema com isso. Daí, se você já teve problema, já teve gente que, ali dizia que era de 87 por 0 e você não está deixando ganhar, daí sim. Mantém, porque a gente nunca sabe que tipo de problema pode resultar, mas
Se nunca teve nenhum problema nesse sentido, poderia simplesmente tirar. E depois a mesma coisa aqui, só a capinha do livro aplicada ali, né, sem essa arte aqui de fundo, e no bloco ali de texto com imagem escrito: bônus 2, livro, ausência que machuca, presença que cura, aprenda, né, ou fortaleça a conexão com seu filho e impeça que a ausência emocional deixe mais profundo. Livro digital é importante colocar, né? E-book ou livro digital, só para deixar claro que a pessoa não vai receber um livro físico na casa dela. De R$19 por R$0. Um ponto aqui que eu acho importante é a gente cuidar da precificação. Você está colocando aqui que o seu produto principal, ele já custaria R$9,90. Enquanto um dos bônus custaria R$87 e o outro custaria R$19. Eu tomaria cuidado com esse tipo de precificação. O principal do seu produto é esse produto aqui. Antes que seja tarde demais, salve seu filho. É o e-book principal. Eu cuidaria com a percepção de valor dele para que eu não desvalorize ele. Porque no momento que eu estou colocando que cada um dos bônus vale muito mais do que o produto principal, não faz muito sentido para mim o produto principal. Eu quero aqui que a pessoa ela tenha uma percepção de que o meu produto principal é de fato aquilo que vai resolver o problema principal dela. Até porque o low ticket aqui, ele é uma estratégia para que depois a gente possa vender outros produtos para esse mesmo cliente. Então, o low ticket, ele ajuda o cliente a conquistar uma vitória, ele ajuda a resolver um problema do cliente. Se eu trago aqui já na percepção de preço que esse produto, ele é menos importante que os dois bônus, eu estou criando um risco de o meu leitor, o meu cliente adquirir, consumir os demais produtos e não consumir esse produto principal, que é o produto que tem que entregar a transformação. Então, eu estou fazendo com que essa pessoa, às vezes, gaste dinheiro comigo e ela não alcance o resultado simplesmente porque ela não percebeu o valor daquilo que ela comprou. E daí, se ela não percebeu o valor daquilo que ela comprou e não teve resultado, dificilmente ela vai dar continuidade, vai comprar algo de mim depois. Ela não vai querer um próximo passo, porque no primeiro produto que ela comprou, ela nem se deu ao trabalho de ler porque ela não percebeu o valor daquilo. Entende como algumas decisões na nossa página, elas podem gerar algumas consequências que a gente precisa cuidar e a gente pode antecipar. Nesse caso, a antecipação seria: eu não tiraria a percepção de valor dizendo que esse livro ele custa R$9,90. Eu botaria que esse livro ele custa, por exemplo, R$49,90. E ele está por R$9,90 nesta oferta. E daí sim, eu estou mudando a percepção de valor, de que ao invés de ser um livro que a pessoa ela está comprando pelo preço que ele é e ela está ganhando outros dois mais valiosos de brinde, não. Ela está ganhando um super desconto neste livro e ainda está ganhando outros dois bônus de brinde. Eu estou mudando um pouco a percepção dela aqui. Então, eu teria apenas esse cuidado aqui. Eu também não gosto de usar oferta em bloco de lista. Para mim, não faz muito sentido esse modelo de bloco, porque eu não consigo aumentar e diminuir o tamanho das minhas fontes. Me deixa um pouco inflexível. Eu utilizaria isso aqui, por exemplo, num bloco de texto, que é um bloco onde você tem controle 100% do tamanho das fontes. Você pode, linha a linha, ir ajustando o tamanho das fontes para que fique mais destacado ou para que você possa alterar o tamanho, alterar se é bold, se não é, alterar as cores, enfim. Então, eu utilizaria esse mesmo bloco aqui, você pode utilizar num bloco de texto. E daí você, na verdade, vai utilizar esse bloco aqui em conjunto com esse aqui. Você vai juntar tudo isso aqui num bloco só e depois só acrescentar o botão separado. Então, ao invés desse texto vir no título do bloco de botão, não, ele viria junto no bloco de texto e daí o botão ele vai ficar separado sozinho no seu próprio bloco. Claro, todos podem ser igual tá aqui, com a mesma cor de fundo, para parecer que é um bloco só. Mas na prática, tecnicamente, quando você abrir o Orbit, vai ser um bloco de texto e um bloco de botão, e todos eles aqui com essa mesma cor de fundo. Daí depois você tem aqui o seu checkout americano, né? No checkout americano, uma coisa que eu senti bastante falta foi essa explicação do que são esses 5 e-books complementares. Porque você só menciona esses 5 e-books aqui. Eles não estão mencionados antes na sua oferta. Então, eu não tenho noção aqui do que se trata esses 5 e-books. Eu sei que eu tenho o e-book aqui antes que seja tarde demais, salve seu filho. Tenho os 2 super bônus. E depois você tem mais 5 e-books aqui de oferta. Me parece aqui que está faltando informação
daquilo que a pessoa vai de fato receber. E essa informação que está faltando, ela pode daqui a pouco ser decisiva, porque eu poderia, por exemplo, ou antes ou depois desse bloco, ter um mockup, o título e a explicação de cada um desses 5 e-books. E daí sim eu vou ver, eu vou ter uma percepção de valor de cada um deles, que vai me fazer olhar para essa oferta e pensar, nossa, mas R$ 29,90 está muito barato por isso aqui. Porque eu estou recebendo esse e-book, eu estou recebendo daí, eu vou ler cada um desses 5 e-books, eu vou saber qual é o tema, vou ver a capa, vou ter uma descrição de cada um deles, e eu ainda tenho esses 2 super bônus aqui. Assim, aumenta muito a minha percepção de valor, e nossa, R$ 29,90 está muito barato por isso. Nessa lista como está aqui, não aumenta tanto a minha percepção de valor com relação a esse aqui. Até porque na minha oferta de R$ 9,90, eu já tenho acesso aos 2 super bônus. Se eu ainda não tivesse acesso ao super bônus nessa oferta, pelo menos, então a de R$ 29,90 está valendo mais a pena. Mas a única diferença aqui são os 5 e-books. E esses 5 e-books eu não tenho um detalhamento deles em lugar nenhum da minha página. Esse é um ajuste muito importante você fazer. Outro ajuste agora, aqui você tem um FAQ, aqui você tem uma explicação sobre quem você é, legal. Mas um ajuste importante aqui, para mim, é em termos de oferta. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu dar uma olhada aqui no seu checkout. R$ 29,90, ok. Deixa eu ver o de R$ 9,90. Aqui você tem os outros 5 e-books, né? Então aqui você tem eles separadinhos para a pessoa adquirir como order bump. Olha só. Só de ver aqui a capa e mais o textinho, isso aqui já me dá uma outra percepção de valor. Então, vendo aqui, eu tenho muito mais percepção de valor do que eu vejo aqui no todos os outros 5 e-books complementares do projeto. Esse é um ajuste importante. Agora, um ponto é, se você for escalar uma campanha, você vai fazer ali uma campanha de vendas pelo Instagram, pelo Meta Ads. Se você for escalar essa campanha vendendo a R$ 29,90, você tem alguma margem de lucro? E é uma pergunta que você precisa se fazer com base nos seus números. Não sei se você já está anunciando. Se você já estiver, você consegue responder isso porque você vai analisar, sei lá, os números dos seus últimos 30 dias e você vai ver quanto que você gastou, quanto que você faturou. E daí, a partir disso, você vai ter uma noção se você tem sim alguma margem de lucro ou não. A sua margem está zerada ou até você está gastando mais do que ganhando. R$ 9,90 eu duvido que você tenha alguma margem de lucro a partir de um produto de R$ 9,90, a não ser que os seus e-books complementares ali, os seus order bumps, eles estejam convertendo muito. Mas como são os mesmos e-books que a pessoa pode adquirir aqui no produto de R$ 29,90, eu acredito que não deva estar convertendo tanto quanto poderia. R$ 9,90 é um valor muito atrativo, com certeza. Mas a gente está falando aqui de algo que a gente precisa ter uma margem para escala. É muito difícil a gente vender em quantidade faturando apenas R$ 9,90 por venda e depois ainda com, né, o desconto da plataforma. É muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Meu ponto aqui é mais uma provocação, Ronaldo. Será que a sua estratégia de ofertar os 2 super bônus já no produto de R$ 9,90 não pode estar matando um pouco a sua margem? O que você poderia fazer de diferente caso você queira manter esses patamares de preço? Não, eu quero manter uma oferta de R$ 9,90, eu quero manter uma de R$ 29,90. Você poderia deixar os bônus exclusivamente pro de R$ 29,90. Aqui a oferta especial é só acesso ao e-book antes que seja tarde demais, salve seu filho. Ponto. E aqui, inclusive, tem que ter, o ideal seria ter o mesmo nome, tá? Então aqui é e-book antes que seja tarde demais, salve seu filho. Aqui também, e-book antes que seja tarde demais, salve seu filho. Aqui estão nomes diferentes, parece que são coisas diferentes. Eu traria apenas esse e-book aqui na oferta de R$ 9,90, acesso os 2 super bônus na oferta de R$ 29,90. E daí sim, nessas ofertas, não só na primeira, mas na segunda também, os outros e-books eles entram como order bump. Porque aqui, quando a gente adiciona todos os order bumps, o que a gente tem? A gente vai de R$ 9,90 para R$ 113,50. Então a gente aumentou em mais de R$ 90 o nosso faturamento aqui, ou, né, o valor total da venda. Agora imagina aumentar esse mesmo tanto nessa de R$ 29,90.
Então você iria aqui para mais ou menos 130, R$ 132 o valor total da sua venda. Depois de descontar as taxas, ficaria 124, R$ 125, caso a pessoa adquira todos os e-books. Claro que não é todo mundo que vai adquirir todos os e-books, mas aqueles que adquirirem, aumenta o seu ticket médio. Ou se a pessoa adquirir um e-book extra, já aumenta o seu ticket médio. Por que isso é importante? Para que você tenha margem para escala. No momento que você começar a escalar a sua campanha, vai ser muito difícil você conseguir pagar os custos e ainda ter lucro só com esses R$ 29,90. Eu pensaria um pouco mais sobre a estratégia que está utilizando. Se você quiser manter, por exemplo, um dos e-books ou dois dos e-books nessa oferta para gerar mais valor para ela, legal. Mas eu não manteria os 5. Isso eu não manteria. Eu utilizaria pelo menos uns 3 deles como order bump para aumentar esse meu ticket médio. Esse é um ajuste de estratégia que eu sugiro que você pelo menos teste. Não quer dizer que você precise implementar e que vai ser para sempre assim. Mas eu sugiro que você pelo menos teste isso para ver se melhora os seus resultados. Eu espero que o Ronaldo tenha gostado dessas dicas e espero também que você, que não é o Ronaldo, mas está em busca de melhores resultados, também tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.